Olá, bem-vindo ao Sala de Visitas da TV Câmara, aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Nossa cidade é uma cidade que tem 10% da sua população vivendo em situação de alta vulnerabilidade social. Em torno de 1 milhão de pessoas vivem nessas condições. A maioria delas, crianças. Crianças expostas ao tráfico de drogas, expostas à violência, expostas ao uso de drogas e expostas a questão da pobreza de vínculos afetivos, situações familiares de desagregação familiar, enfim, um tanto de coisas que faz com que essas crianças estejam ainda mais expostas aos piores males da nossa sociedade. E nesse sentido, um grande desafio está posto diante de nós. O que é que nós podemos fazer para acolher essas crianças, para protegê-las, para fazê-las superar essas situações e reengajá-las na sociedade? Para isso, eu tenho alegria, aliás, para tentar responder essa pergunta complexa, eu tenho a alegria de ter comigo aqui hoje o Dr. Auro Lescher, ele que é médico, psiquiatra, fundador e coordenador do Projeto Quixote aqui na cidade, uma das principais ONGs em todo o país que se dedica ao acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco. Em 14 anos, o Quixote já atendeu cerca de 7 mil crianças, jovens e até mães. Aqui em São Paulo, mantém também o programa Refugiados Urbanos em áreas como a Cracolândia e o Vale do Anhangabaú, que oferecem atendimento clínico, atendimento psicológico, pedagógico, social e um tanto de outras coisas. E tem uma proposta inovadora, que é a questão da arte como instrumento fundamental para a educação. Doutor Auro, bem-vindo, uma alegria tê-lo conosco aqui no nosso Sala de Visitas. Obrigado pelo convite, uma alegria minha também poder compartilhar um pouco, muito da minha experiência com vocês. Queria que você falasse um pouco. O pano de fundo do teu trabalho, do trabalho do Quixote, fala da arte, da beleza por trás da educação. E aí eu vou aqui brincar um pouco, mas acho que assim, tem um conceito, se assim a gente pode dizer, paulo freireano, de beleza e de boniteza que a educação pode nos trazer. Fala um pouco disso, fala desses conceitos de beleza e boniteza, do belo, da arte por trás da educação. Como o vereador Carlos também, eu sou médico e psiquiatra e dentro da psiquiatria eu fui me aproximando da dor do ser humano quando ele está ligado de alguma forma muito intensamente com a questão das drogas. E fiz desse caminho a minha especialidade na psiquiatria. E há 15 anos atrás, mais ou menos, logo depois da minha residência em psiquiatria, eu comecei junto com alguns colegas, a me interessar, a poder ajudar crianças e jovens em situação de rua. Um fenômeno absolutamente dramático, trágico, situação daquelas que eu acho que a gente deveria fechar tudo, começa de novo, porque criança morar na rua, alguma coisa está muito errada, ainda que a gente tenha em todas as grandes cidades do mundo uma quantidade considerável de adultos em situação de rua, não é todas as grandes cidades do mundo que a gente tem crianças em situação de rua, Para ter esse fenômeno acontecendo, muita coisa não foi funcionando para chegar nessa situação. Então, muito mobilizados, eu e os meus colegas, por essa questão, e dado que o senso comum já naquela época e hoje também a questão da criança em situação de rua e a prevalência altíssima de substâncias psicoativas, aquelas substâncias que a gente bota dentro do corpo para transformar a minha percepção sobre o mundo interno e externo, é uma prevalência altíssima. Então, nós, como éramos e somos especialistas nessa área, junto com essa indignação de cidadãos que moram numa cidade que não conseguimos ver isso e naturalizar isso, Não, é normal, faz parte da cena urbana. Não é possível, não é normal. E como a gente tinha e tem essa especificidade clínica da questão da droga, esse foi o início do caminho. Bom,
Tá, mas a gente não tinha experiência direta com esse tipo de pessoas, de crianças na rua. Então vamos começar. A gente tem como médicos e, sobretudo, como psiquiatras, a gente não tem também altíssima tecnologia de lentes, de aparelhos. A gente tem aquilo que é demasiado humano, que é o vínculo, né? Quer dizer, na psiquiatria, na psicoterapia, se você não tem essa possibilidade, essa capacidade de formar um vínculo de confiança, que em outras palavras seria a legitimação da ajuda, né? Tá bom, eu permito que você me ajude. Então isso a gente já tinha como médicos e trabalhadores psi na área. E outra coisa que a gente puxou com muito carinho e com muita consideração foi o que você acabou de lembrar, Paulo Freire, que um dos maiores educadores que a gente tem aqui no Brasil, quando ele diz que qualquer processo educativo, a boniteza e a decência têm que andar de mãos dadas. Enfim, então foi um pouco juntando essa especificidade clínica da questão da droga com esse olhar humanista, de enxergar os fenômenos humanos com a profundidade e o belo fazendo parte, né? E também considerando aí meu próprio percurso anterior em outras experiências anteriores, onde eu usava muito a questão da arte, do belo, do teatro, no caso. Nos anos 90 eu fundei e organizei... Vocês tiveram eu estava vendo, vocês tiveram uma experiência no Hospital Psiquiátrico de Mulheres, né? Uma experiência com terapia, que usava arte dramática e tal. Como é que foi isso? De onde pintou essa ideia? Como é que... Eu já tinha uma experiência de teatro, de arte, estava trabalhando os conceitos do Artaud, que é um francês maluco, que tinha o teatro da crueldade como a intensidade estética como sendo transformadora do ser humano. Eu estava muito por esse caminho, na filosofia, na estética. E também residente numa enfermaria feminina do Hospital São Paulo de mulheres em situação de crise psicótica aguda. E como processo terapêutico, eu comecei a propor isso lá na enfermaria e aquilo foi pegando fogo. E aí, depois de um certo período de alguns meses, a gente começou a montar um drama em cima de um mito grego chamado a história da Perséfone, da Deméter, a questão da fertilidade, né, a questão da mulher. Tinha lá mulheres muito sofridas, com histórias muito intensas de perderem os seus filhos e tudo isso gerando todo um sofrimento psíquico intenso. Como foi o resultado disso? Puxa, foi assim surpreendente para todo mundo. Assim,